Imagine que duas pessoas estejam em uma discussão. Uma está falando um monte, gritando, se perdendo em argumentos, cada vez mais dialogando, mas se comprometendo mais do que deveria. A outra apenas está escutando. Em uma primeira impressão, você provavelmente julgaria que quem escuta está com o controle da situação. E provavelmente é a verdade. Porque quando alguém perde a razão, perde a calma em si, entrega ao outro o controle do próprio comportamento. Ou seja, o silêncio e a calma em muitas circunstâncias ditam as regras, direcionam o rumo das coisas. Por isso, quero aprender agora como ser mais calmo e silencioso, para que você justamente imponha respeito sem falar nada, para que fale com mais convicção e inteligência também, para que resolva os seus problemas com autodomínio impecável. Então vamos ao que interessa. Nunca leve para o lado pessoal. Não entendo por que se deixar afetar quando alguém discorda de você, ou quando uma provocação aparece de alguém que você não esperava. Primeiro, mesmo que a pessoa discorde de você na má intenção, querendo te irritar, o ato de discordar de alguém servirá para que você fortaleça o seu argumento. E caso a pessoa discorde em si, você veja que há uma brecha em sua ideia ou opinião, que bom. Em vez de se frustrar, que melhore o seu argumento, que entenda como preencher essa brecha, como corrigir esse erro de raciocínio. O mesmo com provocações. Talvez a provocação da pessoa te incomode, porque está justamente ali revelando uma fraqueza sua. Então, para que se deixar levar pela provocação, se você pode muito bem agir na razão e proteger essa brecha emocional que não tinha percebido em si mesmo antes? Entende? Mesmo que a pessoa na má intenção vá contra você, querendo te irritar, não faz sentido se irritar em si, se no final das contas, esse ato revela uma fraqueza que agora você tem a oportunidade de melhorar, de fortalecer. Henry, mas não há nada o que melhorar. A pessoa, ela me provoca, ela faz isso tudo, ela discorda de mim por pura birra, porque ela quer que eu perca meu tempo. Tudo bem? Então por que dar a ela o que ela justamente quer? Por que é que você irá parar de fazer suas coisas, parar de focar no seu trabalho real, para ficar pensando em discordâncias, em atitudes petulantes de alguém que só quer justamente te irritar? É simples, percebe? Apenas não reaja como ela quer que você reaja. E em vez de levar para o lado pessoal, em vez de se irritar com essas atitudes petulantes em si, pegue essas ações da pessoa e desconstrua. Veja o que está realmente por trás desse comportamento. Entenda que, no fim, é uma frustração da pessoa que ela carrega há muito tempo. Talvez seja uma forma, essa provocação, de descontar a raiva que ela tem sobre algo. Ou algo que ela tanto queria ser, mas não consegue, e por isso tenta rebaixar o outro. Sabe? Leia a pessoa, estude o comportamento dela, em vez de se irritar com esse comportamento. Porque é assim que você, sendo calmo e silencioso, desarma qualquer provocação, qualquer atitude ridícula que tentem contra você. Basta você estudar a pessoa que te provoca para entender o porquê ela te provoca. Porque quase sempre se trata disso. Se trata de alguma dor, frustração, algum incômodo que essa pessoa tem e que ela tenta extravasar com essas atitudes petulantes. Então, é uma questão de percepção, de você se manter calmo, de não fazer o que a pessoa espera que você faça e simplesmente estudá-la, desconstruir essas ações, essas provocações. E mesmo quando alguém provoca um problema na sua vida, a reação da maioria seria reagir extremamente mal, brigar com a pessoa, gritar com ela, tentar resolver frustrado e só piorar as coisas. Enfim, você concorda comigo que,
Em casos como esse, não é para se precipitar. Se a pessoa, por ser mau caráter ou no descuido mesmo, sem querer, causou um problema, uma pressão em seu caminho, tudo bem, analise como pode resolver. Às vezes, até use essa mesma pessoa para essa solução, quase que às vezes jogando ela contra a própria ação que tentou contra ti. Na política, por exemplo, ocorre muito disso. Rivais, candidatos de outros partidos que tentaram contra você caso você se eleja, pode muito bem usá-los e colocá-los no seu próprio governo, aproveitando a competência e principalmente a influência que possuem. Se você analisar grandes nomes da política, muitos tinham ao seu lado indivíduos que em outra época eram rivais. Então, haja na razão, haja no controle. Não é para criar inimizades, brigar com alguém por conta de problemas só porque se sente frustrado ou ficar desesperado por aí. Só enxergue as tuas falhas, o teu erro de confiança, o porquê aquilo chegou naquele ponto crítico. E então, pense na solução. E se na razão você analisa que até pode usar a pessoa ao seu favor, faça esse jogo. Afinal, muitos rivais podem solucionar a sua vida mais do que aqueles que você considera grandes amigos. Enfim, só pare de levar para o pessoal. Seja uma provocação, uma pressão que colocam em seu caminho, um ato de discordar em uma discussão. Em vez de se frustrar com a circunstância em si, olhe para suas falhas, se corrija, se fortaleça, aproveite a oportunidade para melhorar e até mesmo use os seus rivais ao teu favor, caso seja possível. Mas na boa, nunca leve para o lado pessoal, porque isso sim é se limitar e dificultar o teu rumo, atrapalhando toda a sua linha de raciocínio e de julgamento. É como o próprio filme do Poderoso Chefão na parte 3. A visão que passa é a seguinte: não odeie os seus inimigos, porque isso pode prejudicar o seu julgamento em relação a tudo, sobre os outros, sobre o ambiente ao teu redor e sobre as soluções que terá que definir na sua vida. Ou seja, levar para o lado pessoal é comprometer todo o seu pensamento, toda a sua mentalidade. Não ameace consequências, aplique as consequências. A pior coisa que você pode fazer, um ato total de fraqueza, é anunciar o que irá fazer caso alguém faça algo. Se fizer isso, não nos falaremos mais. Se falar mais uma vez isso para mim, teremos um problema. É melhor não tomar essa decisão, hein? Enfim, esse tipo de ameaça boba não impõe nada. É capaz da pessoa até sentir mais vontade de fazer aquilo, só para te testar. E se você está no blefe, e a pessoa ainda assim faz, o desrespeito que ela tem por você só aumenta. Ela até irá comentar em alguns casos de um modo provocativo. Ué, não falou que ia fazer isso se eu fizesse aquilo? E agora, cadê sua atitude? Como eu falei, tem gente que te testa e nessas ameaçazinhas você só faz papel de fraco. Por isso, a melhor maneira de fazer alguém aprender a te respeitar é no silêncio. É aplicar a consequência sem falar nada, porque isso sim assusta. A pessoa vai lá e fala alguma besteira para ti. Você simplesmente, sem reagir a nada, encerra a conversa. Dar esse gelo na pessoa fará ela pensar 2 vezes antes de falar besteira para ti depois. Se alguém quebra sua confiança, por exemplo, quebra uma parte do acordo, achando que não tem problema, você vai lá e para toda a negociação sem nem dar explicação. Você nem pede a satisfação da pessoa, você só para o acordo que tinham. E logo verá que a pessoa te pedirá desculpas, sabendo exatamente qual foi o erro dela. Entende? Você reduzindo acesso, cessando acordos, cortando diálogos ou interações, sem se explicar, isso sim é o jeito certo de aplicar consequências e fazer a pessoa aprender. Porque você não fará ameaças bobas, você não será o cachorro que só late. Você será a decisão definitiva.
Você ensinará para a pessoa que não tem vez contigo. Errou com você, haverá uma consequência, sem mais nem menos, sem enrolação. E isso sim impõe algum tipo de respeito, porque é o respeito que não precisa ser lembrado com meras ameaças. É o respeito que, na verdade, se torna requisito para que interajam contigo. É o limite que não precisa ser lembrado. E veja bem, não será um ato de arrogância teu. Será apenas uma postura, um posicionamento que as pessoas entenderão que, se passarem daquela linha, você corta a pessoa. Logo ela entende que não há brechas, não há um momento para graça ou para erros. Ela cumprirá o que você espera dela. Óbvio também que em situações assim são ainda mais eficazes quando você já tem suas próprias garantias. A pessoa errou contigo, te desrespeitou, até traiu o acordo, tudo bem? Você já esperava por isso, você já tinha calculado essa possibilidade. E não só corta ela agora, como coloca a garantia em prática. Já que mostrar para a pessoa que você não depende dela é outra forma de fazer te respeitar. Ou seja, juntar essas duas circunstâncias é definitivamente impor respeito sem falar nada. A calma provém de uma mente organizada. Sabe, eu já falei isso em outros vídeos. Quando você quer de fato ter calma, não adianta nada você parar por um tempo, respirar fundo, colocar a mão na cabeça e dizer: fique calmo, vai dar tudo certo, tudo vai se resolver. Sabe, não adianta se encher com todo esse otimismo, com toda essa manifestação de pensamentos tranquilos e saudáveis, sendo que a pressão está batendo na sua porta, sendo que o ruído por trás dessa mente, por trás de toda a circunstância, está cada vez mais te incomodando, arranhando seus pensamentos. Entenda, você respirar fundo resolve por alguns minutos, mas não sustenta quando o problema realmente te pega. Quando realmente as coisas estão complexas, complicadas, falar para si mesmo que vai dar tudo certo não é o método mais eficaz. Não é algo que você deveria se apoiar e achar que está tudo garantido com esse comportamento, com essa mentalidade. Porque qualquer pressão faz com que você aumente seu estresse, sua ansiedade, e quando essas coisas começam a se acumular dentro de você, a carregarem seus pensamentos, falar para si mesmo que tudo ficará bem, não é lá a melhor solução. Então, para que você tenha mais consciência, mais autocontrole, para que de fato pratique a inteligência emocional da maneira certa nessas ocasiões, quando você realmente precisa, primeiro de tudo, defina essa expressão em si. Faça suas emoções agirem com inteligência. Lide melhor com seus sentimentos, com essas complexidades, com inteligência. Por exemplo, você sabe que a próxima semana pode ser apertada, sabe que tem muita coisa para se resolver, você vai simplesmente entrar nessa semana tendo uma fé, achando que tudo vai se resolver no caminho? Pode até ser, mas os imprevistos vão te complicar provavelmente. Então, que tal, no final de semana, antes da semana começar em si, você já adiantar o que pode, você já se organizar no cronograma? Não acha que isso é uma maneira mais inteligente de resolver algo que pode te complicar caso você vá para a experiência, para a situação, sem preparo? Então, que tal não sair nessa sexta-noite? Que tal abrir mão do seu descanso do sábado para que você justamente organize e se prepare melhor para a semana? Tudo bem? Você estará abrindo mão de um descanso, você estará abrindo mão de um dia que poderia descontrair, de uma noite agradável, mas, fazendo esse esquema, você lá na frente não se prejudica, não se estressa, não se desgasta, o que acaba compensando e muito esse teu sacrifício do final da semana. Isso é inteligência emocional quando se trata de rotina, de cotidiano. O mesmo com pessoas. Sabe que alguém pode não fazer o trabalho direito?
Não confia tanto na competência de alguém. Que tal já deixar no jeito, então, caso a pessoa realmente não cumpra a função dela? E na tal reunião, o que podem perguntar ali? O que podem usar contra você em sua apresentação? Que poderia te irritar? Que poderia te pegar desprevenido, caso você não pensasse nisso e já analisasse uma resposta, antecipando as perguntas. Entende? Isso é inteligência emocional. Antecipar o que o ambiente, o que as pessoas que convivem contigo podem causar de prejuízo. Visualizar o que pode dar errado, para caso dê errado, você já tenha antecipado certas coisas, certas circunstâncias, aliviando o seu rumo para que nenhuma pressão te atinja. O mesmo com o seu próprio comportamento. Qual é a habilidade que costuma falhar? Qual é o erro que normalmente você comete que ainda não conseguiu corrigir direito? Que tal pelo menos ser mais honesto com você e criar garantias? Digamos que uma muleta em seu plano para que, mesmo errando, não caia tão feio. Logo, inteligência emocional e ter calma de fato é você entender as suas falhas, compreender as características das pessoas e do ambiente e as possibilidades, não para evitar tudo de ruim, mas para que, acontecendo algo de ruim, você já tenha se preparado pelo menos um pouco. Organizado melhor a sua mente, para que isso não te afete a ponto de prejudicar a sua postura e o seu raciocínio na hora. Você basicamente alivia o seu caminho, antes mesmo desse caminho te apertar. Isso é ser calmo de maneira inteligente. É preparar a calma. Não tentar induzir a sua mente a isso lá na hora. Não justifique. Por que você não quer? Por que não foi? Por que não me respondeu aquele dia? Quanto mais você se explica em perguntas desse tipo, mais você entrega o que não deveria. Em vez de dizer que não respondeu porque estava ocupado fazendo isso e aquilo, apenas diga que não teve tempo para responder, mas que hoje, sobrando um tempo, responderá. Pronto. Você dá uma explicação justa e simples, sem se expor, e ainda agrada a pessoa dizendo que dará a devida atenção quando puder. Por que você não foi? Não precisa dizer que é porque fulano foi também e você não se sente bem perto dessa pessoa. Não precisa dar satisfação falando que não estava afim porque anda tendo muitos problemas, às vezes até contando casos familiares. Chega dessa falação. Só diga que no dia não se sentiu tão bem para ir e não quis estragar o clima. Pronto. Deu uma resposta sem entregar a real razão, que seria algo mais pessoal e com certeza nem um pouco adequado de compartilhar. Entende? Em vez de simplesmente se explicar demais expondo opiniões pessoais, falando mal de alguém, dizendo que está com um problema em específico, apenas dê uma resposta geral que satisfaça a pessoa e não te comprometa, porque isso é o que realmente te deixa na melhor. Você não faz desfeita e não se expõe também. Você não precisa se defender em relação a por que não foi em tal lugar ou por que não respondeu na hora. Você só precisa dar uma resposta satisfatória. Às vezes nem isso. Porque a questão é, em determinadas circunstâncias a pessoa nem ligou se você foi ou não em tal lugar, se aceitou ou não o convite. Ela te pergunta isso depois, justamente querendo uma fofoca, querendo tirar de você alguma informação. O mesmo com o porquê você não respondeu tal pessoa. Ela te pergunta isso não porque queria sua resposta naquela situação. Te pergunta porque ficou frustrada que você não responder. Ponto. Então, para que se explicar gerando ainda mais perguntas da pessoa, alimentando a frustração dela? Diga que estava ocupado, que hoje certamente responderá. E é isso. Uma resposta curta e direta assim você desarma toda a frustração da pessoa. Logo, jogue nesse sentido. Evite se comprometer, evite se explicar demais, porque você simplesmente não precisa. Você não é obrigado a nada. Então responda de forma simples e eficaz. E fim de assunto.
Olhe no olho, fale com convicção. Em algumas situações você até tem uma boa ideia, um bom argumento que pode te dar destaque em um diálogo oportuno. Mas se falar sem convicção, sem uma postura adequada e até falar demais, pode gerar em ti uma imagem de inseguro, de alguém que não tem muita certeza do que está falando, o que no fim só prejudica o seu discurso, a sua imagem e a impressão que passa nas pessoas ao teu redor. Logo, nunca desvie o seu olhar. Está falando algo sério? Olhe no olho. Mesmo que a pessoa desvie o olhar, não desvie o seu. E enquanto estiver falando, pense no que precisa explicar. Você precisa explicar X? Você quer que a pessoa entenda esse único ponto? Beleza. Então argumente e dialogue sobre X. Não de uma forma exagerada, só o necessário. E jamais pule para Y ou para Z no meio do discurso. Não embaralhe as cartas, não embaralhe os assuntos. E muito menos as ideias. Desse modo você evita enrolar e passa uma impressão de mais convicção no que fala, porque falou de um jeito direto. Falou de uma forma assertiva. Percebe? Essas duas dicas melhoram em muito a sua comunicação. Use os olhos para passar uma boa impressão e use o seu raciocínio para te impedir de falar demais enquanto fala. Não tem segredo. Ao fazer isso, certamente define melhor o seu diálogo. Afinal, você aplica uma lei do silêncio, mesmo falando. E no fim, torna a sua fala mais eficaz. Estude argumentos e dialética. E se houvesse um modo de você aprimorar a sua fala antes mesmo de se comunicar com os outros? De treinar o ato de falar menos que o necessário, de sintetizar melhor suas ideias e argumentos, dando mais profundidade no que fala e mais direção também. Mesmo falando pouco, dá para fazer isso. Basta estudar a dialética, não muito a fundo, mas sim se aprimorar no básico, que se trata da tese, antítese e síntese. Basicamente será você definindo a sua visão sobre as coisas, o seu argumento e opinião, e ao mesmo tempo tentando destruir esse argumento para que chegue na melhor conclusão. Por exemplo, você pensa que trabalhar em casa pode ser produtivo, porque não há deslocamentos nem interrupções e te dá autonomia de tempo. Essa é a sua opinião. Agora, a antítese. Trabalhar em casa não é tão produtivo assim, porque há também as distrações próximas a você. O isolamento também em determinados aspectos, uma separação menor entre o seu lar, vida pessoal, e o trabalho. E agora que você definiu tanto o argumento quanto a antítese, você sintetiza isso chegando na conclusão. Trabalhar em casa não determina a produtividade em si. O que determina é o tipo de trabalho, a própria competência e disciplina da pessoa e a estrutura profissional que é fornecida a ela. Olhe então como agora você tem um pensamento mais desenvolvido sobre um assunto. Quando você se exercita a fazer isso, com seus principais argumentos e ideias, vai por mim. Você pensa com bem mais clareza. E as suas atitudes, sua fala, se tornam convictas. Sem contar que falará com bem mais calma, com controle, porque uma vez que você mesmo se utiliza dos argumentos que alguém poderia usar contra a sua ideia, você desarma as oposições e também desenvolve a sua própria ideia. Você traz a ideia à fala com mais preparo. Você fala de um jeito mais estudado. Isso ganha muitas discussões. Assim como mantém sua calma nos diálogos, além de precisar falar menos, porque a sua comunicação já é trabalhada antes mesmo de você se comunicar. Então, estudar dialética fornece a você inúmeras vantagens. Te prepara contra aqueles que irão se opor ao seu lado, à sua visão, organiza e deixa mais precisos seus pensamentos, e você agora não pensará mais com só achismos, você pensará com conclusões. E isso, com certeza, deixa o seu diálogo, sua comunicação mais específicos.
o que fortalece o seu modo de se comunicar. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado. E se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal, o que está esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito e não custa nada também. Beleza? Muito obrigado por toda a atenção e até mais.